Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem? A gente teve um pequeno imprevisto aqui com o link da live, a gente precisou alterar, mas estamos aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 16, o que é trauma? E hoje você vai aprender de uma vez por todas, então, o que é trauma. E você que está chegando agora na nossa live, na nossa aula, já vai falando aí se o som tá bom, se você está conseguindo me ouvir bem. Também nos ajude e compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse material exclusivo que nós preparamos para vocês. Hoje é a nossa aula de número 16 e a gente já está aí há 4 meses de forma consecutiva, toda quinta-feira aqui com vocês, trazendo conteúdo, trazendo bastante informação legal. Então vai mandando seu boa noite, vai falando de qual cidade você está falando, de onde você está nos ouvindo. É muito legal, a gente sempre sabe que tem pessoas aí do Brasil todo que sempre acompanham o nosso conteúdo. E é muito legal mesmo. Isso motiva a gente a trazer cada vez mais conteúdos atualizados aqui para vocês. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho a gente já vai começar então o nosso conteúdo dessa semana. Também vamos a alguns recados importantes, alguns recados paroquiais aqui para vocês. Aqui na descrição da live, da aula, abaixo, tá bom? Aqui abaixo do vídeo, você tem acesso a alguns canais de comunicação do Grupo Estudar Mais Brasil, como, por exemplo, você pode se cadastrar em algum dos nossos grupos de avisos, você pode entrar no nosso canal Telegram, você também tem acesso ao certificado dessa aula, tá? Toda aula a gente está gerando uma certificação que tem um custo apenas da emissão, que é de R$10, então é bem tranquilo. E você pode, né, adquirir então essa certificação e o pessoal do time interno aqui entra em contato para enviar para você o seu certificado. E o certificado de hoje é muito importante, né? Sobre traumas. Então, um assunto muito legal. Nós preparamos um material de primeira para vocês. Então, um material que é praticamente uma apostila aí de traumas. Então, de todas as fases, todas as etapas, né, do que vocês vão aprender aqui conosco. Para acessar esse material, precisa de uma senha, né? Essa senha a gente vai passar para vocês ao decorrer aqui da live. Tá? Então fique conosco até o final e tenho certeza que vai valer muito a pena para você. E nós temos então o pessoal chegando aqui, o pessoal de Londrina, Realeza, também temos o Éder, que é de Marialva, também a Vanessa de Londrina, a Ana Paula, que é de Osório, Rio Grande do Sul, o Jonas, que é de Realeza, a Miriam, que é de Lajeado, também temos o Felipe aqui de Blumenau, a Ana Mary de Prudentópolis, Paraná, também o Sidney, que é de Londrina. O pessoal está chegando então. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos e a gente já vai começar com a nossa aula da semana. Show de bola, pessoal. Show de bola. Muita gente entrando aqui. Também a Marlene de Jacarezinho, Paraná. A Lovane falou que é nossa aluna. Também a Luana Alcantara. Também temos aqui o Cleiton Chagas, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. A Luana falou que o áudio está excelente, show de bola. O Joel, que é de Francisco Morato, São Paulo. Inclusive, essa semana a gente está com aberturas de novos campos de treinamentos em São Paulo, né? Então, em breve a gente vai ter muitas turmas aí do Grupo Estudar Mais Brasil, muitas aulas de socorristas, muitos cursos em todo o estado de São Paulo. Então, é muito legal. A Juliane comentou que o áudio está um pouco baixo. Vão me dando feedback aí, pessoal, se está tudo ok com o áudio, tá? Se realmente está baixo para todo mundo, ou se talvez é o seu áudio, Juliane, tá? Vão me dando feedback aí, que a gente já vai começar daqui a alguns minutinhos o nosso bate-papo dessa semana. Beleza, pessoal? Então, conforme eu comentei, aqui abaixo na descrição você tem acesso a alguns conteúdos. Você tem como acessar o nosso canal do Instagram, nossa página do Instagram, que nós temos aula conteúdo todos os dias lá para vocês, tá? Em vídeo, em post. Então é muito legal e vale bastante a pena você entrar no nosso canal do Telegram gratuito, né? E você tem acesso então a alguns materiais exclusivos. Já vou chamar o pessoal do Telegram aqui também para nossa aula de hoje. Quem está lá no canal do Telegram, vou mandar um opa aqui pro pessoal, que a gente já está ao vivo, começando agora o nosso bate-papo com a nossa aula 16, o que é trauma. Certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso bate-papo, tá? E eu já volto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês.
para tirar dúvidas. Então, conforme a aula for fluindo, você vai mandando a sua dúvida aqui para a gente, tá bom? Vai mandando aqui no chat e nós vamos interagindo e respondendo para você ao vivo a sua dúvida, ok? Então, seja muito bem-vindo, Jones, boa noite. Jones que hoje teve uma folga aí do seu plantão, uma folga merecida, né, Jones? E está aí conosco para passar então esse conteúdo sobre traumas, que é um conteúdo importantíssimo, né? A gente vai ver aqui diversos conteúdos, né, sobre traumas, então o que é trauma para vocês entenderem, a questão dos mecanismos, né, da lesão de um trauma, os tipos de trauma, né, os tipos mais importantes, também a gente vai ver aí as causas, né, do trauma, enfim, todo o passo a passo para você entender de fato e que é um conteúdo importantíssimo aí para quem trabalha no pré-hospitalar, né, Jones? Fala, galerinha, muito boa noite. Exatamente, Lucas. Muito boa noite, Lucas. Boa noite às meninas que estão aqui também cuidando de toda a programação da nossa live. Pessoal de casa, muito boa noite para vocês. Obrigado pela presença. E hoje aula número 16, né? Live número 16. E uma, sim, também daquelas muito importantes. Vocês lembram que sempre que eu acho conteúdo muito interessante e muito importante, eu falo aqui para vocês que realmente não dá para perder. E a de hoje realmente não dá para perder, tá? O trauma acontece muito e frequentemente, é o que mais mata no mundo hoje, eu acho que é o trauma, tá? Em vários aspectos, em muitos diversos tipos de trauma, e mata muito, causa muita despesa hospitalar também. E sim, é muito importante você saber o que é um trauma, saber pelo menos como iniciar um atendimento no trauma, saber mais ou menos como o mecanismo de trauma acontece, e aí você conseguir observar um cenário de trauma para saber iniciar um atendimento, saber mais ou menos o que aconteceu com aquela vítima na hora desse incidente. Galera, minha voz ainda não está 100%, ainda estou tomando água, talvez eu vá dar umas tossidas aqui no meio da live, mas já estamos rumo à recuperação, daqui a pouco estamos 100%. Obrigado pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou o Jones da Rocha, sou socorrista do SAMU, sou instrutor no SAMU também, e aqui faço parte da equipe pedagógica dos cursos aqui do Grupo Estuda Mais Brasil. E hoje, então, com a live número 16, os mecanismos, os traumas, o que é trauma? Galera, eu vou começar falando para vocês mais ou menos o que é trauma, lembrando que eu não sou de aprofundar muito o conteúdo, tá? Eu não sou muito de aprofundar conteúdo, eu não sou muito de termos técnicos, porque até porque não faz sentido, tá? Eu ficar falando em termos técnicos aqui, porque somos leigos treinados ou leigos em treinamento, tá? E isso significa que eu não vou estar aprofundando termos técnicos aqui, para a gente não ficar muito perdido nesses termos. Vamos falar bem um português bem claro, bem simples, para a gente não estar se perdendo. Lembrando que eu também não vou aprofundar conteúdo, porque não faz sentido estar aprofundando conteúdo para vocês. Vocês têm que entender primeiro o básico, para depois querer aprofundar aí para o avançado. Beleza, galera? Então, o que é trauma? Galera, o trauma tem uma definição muito ampla, é muito complexo o trauma. Trauma é tudo aquilo que gera dano ao corpo, uma força externa que vem de encontro ao corpo. Tá? Essa força externa pode ser um deslocamento de ar, pode ser um deslocamento de uma pedra, um pau, uma madeira, enfim, um soco, tudo isso é trauma, uma queda, um acidente, um atropelamento, tudo isso é trauma. Tiro, facada, é tudo trauma, galera, tá? Tudo isso é trauma, tem que ser tratado como trauma, não necessariamente. Tá? Tem que ser tratado com protocolo de trauma no atendimento? Não necessariamente. Tiro e facada a gente não trata, tá? Como mecanismo, como protocolo de trauma. Quando a gente vai fazer o atendimento, colar cervical, rolamento, pranchamento, isso não é necessário, tá, galera? Claro que se uma vítima que sofreu um tiro, uma facada, enfim, e estiver aí prestes a entrar numa parada cardiorrespiratória, aí sim a gente vai pranchar essa vítima, mas não necessariamente pelo trauma sofrido ali pela facada ou pelo tiro. E sim, porque ela pode entrar numa parada cardiorrespiratória e para mim fazer uma RCP de altíssima qualidade, eu preciso que a minha vítima esteja numa superfície rígida. E essa superfície rígida que a gente tem na ambulância é a prancha. Então, para vocês entenderem que algumas vezes numa situação dessa, vocês vão ver o socorrista pranchando a vítima, outras vezes em uma situação dessa, vocês vão ver o socorrista colocando a vítima direto na maca. Sim, tá? Não está errado,
Não é necessário protocolar, colocar colar cervical, mas é um trauma. Sim, é um trauma, mas não é um trauma que pode ter ocasionado uma lesão na coluna cervical, tá? Então, não é necessariamente tratado como um trauma na questão da colocação do colar cervical, mas sim, é avaliado com o X-ABCDE do trauma, conforme o protocolo que a gente já aprendeu, já fez várias lives sobre isso. Para quem é aluno sabe, tá na plataforma, a gente já fez também a gravação de conteúdo relacionado ao X-ABCDE, que é aplicado não necessariamente só no trauma, mas sim, a gente chama de X-ABCDE do trauma, que é muito importante sim. Galera, mecanismo do trauma, então, tudo aquilo que vem em direção ao corpo ou que o corpo vai em direção àquilo, sim, também. Se o corpo ir em direção a algum objeto, também vai causar uma lesão, vai causar um trauma. Sim. Tá? Então, só para vocês entenderem, tiro, facada é trauma. Queda é trauma. Acidente de trabalho, caiu de cima de uma escada lá na empresa, é trauma. Acidente de trânsito, moto, carro, bicicleta, caminhão, não importa, é trauma. Isso é considerado trauma e sim, é tratado como protocolo de trauma, tá? Tiro e facada não é tratado como protocolo de trauma. Nós usamos os termos de FAF, que é ferimento por arma de fogo, quando é um tiro, ou FAB, que é ferimento por arma branca, quando é uma facada. Só para vocês entenderem esses termos aí que são mais simples. Beleza, galera? Então, tudo que vem aí, uma força externa que vem em direção ao corpo, a gente fala de trauma contundente ou trauma penetrante ou trauma cortante. Uma facada pode ser um trauma penetrante, bem como pode ser um trauma cortante. Se for uma facada que passe cortando, é um trauma cortante, é um ferimento que cortou, né? Se for um trauma penetrante, é quando o agressor enfia a faca na vítima. Ele vai lá e crava, é um trauma penetrante, bem como um tiro, um ferimento por arma de fogo, também é um trauma penetrante, tá? E aí vai depender muito da direção em que o projétil vai ser direcionado, se ele vai girar dentro do corpo ou não. Isso é uma questão de criminalística, balística no trauma, então não vai ser focado nessa situação aqui para nós, até porque não faz muito sentido, não faz muita diferença, até faz, mas não faz muita diferença no atendimento pré-hospitalar de um tiro, a direção em que o projétil tomou dentro do corpo da vítima, até porque a gente não tem como intervir lá dentro. O negócio é estancar a hemorragia, se tiver um pneumotórax ou um hemotórax, tratar isso da melhor maneira possível. Lembrando que o pneumotórax aberto a gente trata com curativo de 3 pontos e o hemotórax ou pneumotórax fechado é apenas oxigênio e levar a vítima o mais rápido possível para o hospital. Lembrando também que vítima com hemorragia, a gente vai conter hemorragia, se for hemorragia exsanguinante, vai conter então com o torniquete. Fora disso, pressão local, preenchimento da ferida, pressão local, curativo compressivo, e aí desloca o mais rápido possível para o hospital. Lembrando também da questão do tratamento da hemorragia, a gente entra com o protocolo de transamin, ácido transnexânico, aquele protocolo todo, beleza, galera? Nos demais traumas vai depender muito do tipo de trauma. No acidente de trânsito pode ter um trauma contundente, a pancada, bateu no volante, bateu no para-brisas, bateu nas ferragens do carro, como pode ter um trauma penetrante? Sim, um objeto pode ter vindo, um objeto pontiagudo, e aí entrar no tórax, na perna, na barriga, enfim, em qualquer parte do corpo da vítima. Bem como também pode ter um trauma cortante, uma lataria que passa ali e pega no corpo do corpo da vítima e faz um trauma cortante. Tudo isso está relacionado sim e diretamente ao trauma, galera. Na sequência, então, já que a gente entendeu o que é trauma, mais ou menos, eu vou entrar nos mecanismos aqui, vou falar sobre os tipos de trauma. O trauma se divide em 3 partes e, na sequência, eu vou citando exemplos e vocês vão entendendo um pouco melhor. Quando eu falo que o trauma se divide em 3 partes, nós temos, então, o pré-trauma, o trauma e o pós-trauma. Tá? O que é o pré-trauma, então, galera? O pré-trauma é tudo aquilo que antecede o trauma, tá? Então, se foi um tiro, alguma coisa antecedeu, uma briga, uma abordagem policial, uma troca de tiro, alguma coisa antecedeu
para que essa vítima levasse um tiro, beleza? Então, tudo que está acontecendo antes do trauma está relacionado ao pré-trauma. Um acidente de trânsito, teve aí uma negligência? Teve uma imperícia, uma imprudência? Tudo isso está relacionado ao pré-trauma. A vítima desmaiou, dormiu e bateu o carro? Faz parte do pré-trauma. Tudo que está relacionado ao acontecimento, aquaplanagem, pneu careca, aquela coisa toda, são condições adversas, tá, do carro e que levam, do carro e do clima, obviamente, né? Quando há uma água na pista, condições adversas de clima, que podem levar ao trauma. Faz parte do pré-trauma? Sim. Falta de cuidado da vítima faz parte do pré-trauma? Sim, faz parte do pré-trauma. Negligenciou, não parou no sinal vermelho, não deu a preferencial onde tinha que dar a preferência. Tudo isso faz parte do pré-trauma. Tudo isso ajudou para que o trauma acontecesse. Isso foi causador do trauma. Então tudo isso está relacionado ao pré-trauma. A vítima passou mal, teve uma síncope, teve um IAM, um AVC enquanto dirigia e causou um acidente. Está relacionado ao pré-trauma. No trauma, diretamente e propriamente dito, é onde a pancada acontece. Aí está relacionado diretamente ao trauma. Quando a pancada acontece. Quando a pancada acontece, é o momento em que a vítima é arremessada num acidente de trânsito, tá? Digamos num atropelamento. O carro é baixo, a vítima é alta, a vítima é lançada primeiro, o carro vai atingir as pernas, ela é arremessada contra o capô, na sequência o carro para e a vítima é arremessada contra o solo. Então olha quantos traumas ela sofreu. Primeiro levou a pancada nas pernas, na sequência foi arremessada contra o capô, um segundo trauma. Na sequência, foi arremessada contra o solo. Que solo era esse? Era pedra, era calçamento, era asfalto, era calçada, uma árvore, um muro, enfim. Aonde essa vítima foi arremessada também vai fazer diferença para o mecanismo de lesão no trauma quando se trata de um atropelamento. Obviamente que quando se trata de uma queda de moto também está relacionada ao solo. Tá? Quando a vítima caiu no asfalto é uma coisa, caiu nas pedras é outra, caiu na grama é outra. Então cada situação está relacionada tudo ao que encosta, tudo o que causa a lesão, ou seja, trauma que dá uma pancada direcionada ao corpo da vítima. Quando eu estava falando para você sobre o atropelamento, veja bem, se o carro for alto e ele atropela uma criança, não acontece essas três situações de bate primeiro nas pernas, joga no capô e na sequência arremessa contra o solo. Então, quando a vítima seja pequena e o carro seja alto, o caminhão, o ônibus, enfim, ele vai bater diretamente no meio do corpo da vítima, inclusive na cabeça. E aí não arremessa do capô, já arremessa direto contra o solo. Só que esse arremesso direto contra o solo é com maior velocidade. Então, sim, são dois traumas só agora, são duas pancadas. Mas uma pancada forte que arremessou e teve uma segunda pancada forte. Então, são duas pancadas fortes, dois traumas fortes que levam a vítima ao solo. E aí levam que tipo de solo que arremessou essa vítima. E aí vai fazer toda a diferença também. Na queda, galera, quando eu falo da queda, que também está relacionado ao trauma, no pré-trauma a queda pode ser o quê? Uma negligência em cima de um prédio, uma negligência na escada, uma tontura, a vítima olhou para baixo, ficou tonta e caiu. Enfim, tudo isso está relacionado ao pré-trauma. No trauma é quando a vítima cai, e aí ela bate no chão. Que chão era esse? Caiu em cima de uma pedra, caiu em cima de um monte de areia, caiu no calçamento, tá? Tudo isso faz diferença. A posição em que a vítima é arremessada, bem como a posição em que a vítima cai, está relacionado também aos traumas e aos machucados, enfim, que essa vítima vai ter. As lesões que ela vai ter está relacionada ao solo que ela foi arremessada, à velocidade do veículo, à altura da queda. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E isso é levado em consideração quando a gente chega na cena de trauma e faz uma avaliação do cenário do trauma para a gente entender o que está acontecendo. Então, se eu chego num acidente de trânsito e vejo que é uma rodovia de alta velocidade, era um carro talvez potente contra um caminhão e aí a lataria está toda amassada, toda retorcida, eu vou entender que obviamente foi um trauma forte, uma lesão bem grave ali, pode ter naquela vítima, talvez até um óbito evidente já,
Sim, pode ser que sim. E aí, só no eu olhar o cenário, eu já estou prevendo as situações que podem estar acontecendo nesse trauma. Então, da mesma forma na queda, quando eu me aproximo do local onde a vítima caiu, eu já consigo imaginar mais ou menos o que aconteceu. Era aí 5 metros de altura, vítima era pesada, caiu no calçamento, puta que pariu. Vai dar ruim, a chance é muito grande de dar ruim numa situação dessa, tá, galera? Então, assim, vamos sempre tentar observar. Eu já vou falar um pouco mais sobre a chegada no cenário do trauma e aí a gente vai dar sequência. Então, tudo que é a hora da pancada, a hora que a vítima bate o carro, então, um alto, 2 carros se bateram em um cruzamento. O que está relacionado aí no trauma? A primeira pancada, a vítima o carro bateu no carro, teve o amassamento das ferragens, essas ferragens foram para dentro do carro, não foram, e a vítima foi chacoalhada lá dentro, arremessada contra volante, contra painel, contra para-brisas, contra a coluna do carro, enfim, tudo isso faz parte ali do trauma. Quando eu falo do pós-trauma, é tudo aquilo que vem depois do trauma, obviamente. E o que vem depois do trauma, obviamente? A partir do momento que houve a pancada, as vítimas foram arremessadas, um cara caiu lá de cima, caiu no chão, parou. A partir do momento que tudo para, toda aquela movimentação que causou o trauma parou, agora sim se inicia o pós-trauma. E aí está um grande problema quando o socorrista não é preparado ou os transeuntes querem fazer alguma coisa sem saber o que estão fazendo, que são os mecanismos de lesões pós-trauma causado por socorrista mal preparado, causado por transeuntes que acham que sabem e não sabem, tá? Então aí está relacionado à questão do pós-trauma. Se essa vítima se mexeu sozinha, ela mesma tirou o capacete, no caso do envolvimento com moto, se no caso da queda a vítima tentou levantar, os transeuntes pegaram, mudaram de lugar, rolaram para cá, rolaram para cá. Tudo isso está relacionado então ao pós-trauma, a chegada, acionamento das equipes, o tempo-resposta das equipes de socorro e resgate, o atendimento das equipes de socorro e resgate, tudo isso faz parte do pós-trauma. Iniciou o atendimento, fez o XABCDE, conforme manda o protocolo, protocolou a vítima, colocou na viatura, fez lá protocolo de controle de hemorragia ou não, protocolo de oxigenação, ou seja, oxigenoterapia, ofereceu O2 a essa vítima, ofereceu um ringer, talvez, se necessário, para iniciar uma reposição de volume, e aí o transporte para o hospital. Tudo isso faz parte, então, do pós-trauma, galera. Então, vocês entenderam que o trauma é tudo que antecede e faz o trauma acontecer. O trauma está relacionado à pancada, à queda, o arremesso da vítima, onde foi arremessada, tudo isso está relacionado ao trauma. E na sequência, quando começa o atendimento, tudo isso está relacionado ao pós-trauma, ao partir do momento que todos os movimentos que causaram o trauma se cessaram, quando reinicia, está relacionado então ao pós-trauma, atendimento à vítima, os protocolos levados em consideração nesse momento e até a chegada do hospital, da vítima no hospital, bem como até mesmo o atendimento lá no intra-hospitalar faz parte do pós-trauma. Galera, eu acredito que já deu para ter gerado algumas bagunças aí na cabeça de vocês, já deve ter alguma dúvida. Se tiver, o Lucas vai me fazer a pergunta lá, eu vou responder vocês aqui. Na sequência, eu vou falar então para vocês sobre os 3 choques dentro do trauma. Falamos sobre o pré, o trauma e o pós. Agora eu vou falar sobre os 3 choques que estão relacionados então ao trauma, a hora da pancada, o que acontece com o nosso corpo na hora do trauma. Lucas, tem alguma coisa para nós? Manda que a gente já vai responder essa galera. Ok, Johnny, sim, já temos algumas perguntas aqui, sim. Antes da gente começar a responder as perguntas que vocês já enviaram aqui para nós, eu vou reforçar alguns avisos que a gente sempre passa aqui no nosso bate-papo, na nossa aula da semana, para você que chegou agora, chegou atrasado, estava trabalhando, chegou de última hora. Então aqui abaixo, pessoal, na descrição aqui do vídeo, você tem como acessar o certificado dessa aula. O certificado de hoje é sobre traumas, então
para quem já atua nessa área, o pessoal do intra-hospitalar. É um assunto muito legal, uma certificação que pode contribuir muito aí para o seu currículo profissional. E para você que está iniciando agora na área, esse certificado também pode colaborar para você para bater pontos em cursos, faculdade, curso técnico e em outras áreas. Para você acessar ele é muito fácil, tem o link, você vai solicitar a emissão dele, tem um custo apenas da emissão que é de R$10. Você pode pagar no Pix, no cartão, no boleto, é bem fácil, bem tranquilo. Pode fazer isso no final da live, tá bom? Lembrando que nós temos o nosso material da semana que a gente preparou, então praticamente uma apostila aí muito legal para você. Para acessar esse material vai ter uma senha, a gente vai passar essa senha daqui a pouco para vocês. E para você acessar esse material, você tem que estar dentro dos grupos, seja no grupo Telegram, seja nos grupos de WhatsApp de aviso. Para quem é aluno, recebe isso dentro da plataforma e também dentro dos grupos das turmas, tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo, abaixo, nós também temos aí diversos outros canais de comunicação do Grupo Estuda Mais Brasil. E não custa nada pedir toda a aula, né, pessoal, para você se inscrever no nosso canal, quem não é inscrito. Tem a opção de você se tornar um membro nosso agora também, que é muito legal. E você, claro, deve compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas consigam ter acesso a essas informações, porque essas informações podem salvar vidas com toda certeza, seja de forma profissional, seja de forma pessoal, tá bom? Legal, então muitos alunos aqui na live, o pessoal comentando, o Júlio falou que gosta muito desse conteúdo de traumas no APH, show de bola, Júlio, é um assunto importantíssimo, é um conteúdo que ao passar do tempo, né, vem ocorrendo muitos acidentes de trânsito, então o trauma é muito comum hoje no atendimento pré-hospitalar, né, conforme o Jones comentou. Então, antigamente a gente não tinha tanta circulação de carros, né, nas rodovias, e com o passar do tempo a gente tem muito trânsito hoje, então a probabilidade de acidentes e gerar traumas é muito grande. E você estando preparado para isso, né, você consegue intervir com toda certeza. Tivemos uma pergunta então aqui do Júlio, Jones. Como abordar uma vítima de trauma e qual o trauma mais grave ou menos grave? Então, são 3 perguntas praticamente. Júlio. Então, Júlio, veja bem, eu não posso falar para você de qual trauma é mais grave. Tudo está relacionado, obviamente, com o tipo do trauma, tá? Um tiro no pé é um trauma leve. A princípio, um tiro na cabeça é um trauma grave. No tórax é um trauma grave. Então, não tem como eu falar para você sobre o pior trauma. Geralmente, os acidentes de trânsito estão em traumas mais graves porque mais acontece, é o que mais acontece. Então, um caminhão versus uma moto é um trauma gravíssimo se estiver em alta velocidade. Agora, se estiver em baixa velocidade, não necessariamente seja um trauma gravíssimo, tá? Então, é muito relativo, tá? É muito relativo a questão do trauma, o tipo de trauma. Qual que é mais grave, qual que não é, não tem exatamente como especificar tipo de trauma grave. Trauma grave relacionado a tórax e cabeça é o mais grave. O que foi no tórax, o que foi na cabeça? Aí vai depender muito, tá? Como abordar um trauma? Então, assim, é muito complexo. Já inicia-se desde a avaliação do cenário de trauma. Na sequência, o X, hemorragias. Na sequência, o A, abertura de vias aéreas e controle cervical. Na sequência, o B, a boa respiração, a ventilação e expansão de tórax. Na sequência, o C, circulação, perfusão, pele, pulso, região abdominal, pelve. Na sequência, o D, estado neurológico, avaliação das pupilas, vítima consciente, sim, não, orientada, sim ou não. E na sequência, o E, então, que é a exposição, aonde eu vou aí fazer o controle das fraturas e da sequência no atendimento a uma vítima. Então, a abordagem ao trauma é sempre um principal controle de hemorragia quando tem, depois da avaliação da cena, se está seguro. Obviamente, na sequência, controle de hemorragia, abertura de via aérea e a boa respiração. Esse é os 3 mais importantes de início. Na sequência, a circulação está ok ou não. O D, o estado neurológico, e o E, a exposição da vítima, então. E essa é uma abordagem de trauma. Tem aulas, tem vários vídeos gravados sobre isso. Então, se você ir lá nos conteúdos, você vai conseguir achar. Qual que era a outra pergunta, Lucas?
Ele tinha comentado, então, sobre a questão de metrificar, né? Qual o trauma mais grave ou menos grave, igual você comentou, né? Sim. Não tem como a gente quantificar isso. E essa questão de como abordar, né? Abordar é bem uma vítima de complexo. trauma. É conteúdo para 5, 6 aulas para mim falar sobre uma abordagem completa no trauma, tá, guerreiro? Então não eu vou ficar te devendo isso, não tem como eu fazer isso em uma live, tá? Mas assim, tem conteúdo gravado. Se você for nosso aluno, principalmente, você vai ter conteúdo lá para você enjoar da minha cara e assistir bastante videoaula relacionada a isso. Beleza? Ok, Dionísio, perfeito. A Vanessa Santos fez uma pergunta. O que seria o traumatismo crânioencefálico? Traumatismo crânioencefálico, conhecido como TCE, é um trauma na cabeça, tá, galera? É um tiro na cabeça, é uma paulada, é um acidente de trânsito que a vítima bateu a testa no para-brisa do carro, bateu a cabeça no volante, caiu e bateu a cabeça. Tudo que está relacionado à pancada na cabeça é um TCE. Não necessariamente tenha um TCE, tá? Não necessariamente tenha um trauma lá no cérebro, tá? Mas bateu a cabeça, sim, vamos se preocupar que pode ter um TCE, pode ser grave, sim. Então, TCE, traumatismo crânioencefálico, é quando há pancada na cabeça, o cérebro chacoalhou, o cérebro foi atingido nessa pancada, talvez fraturou, então o crânio teve uma entrada lá, teve um abaulamento no crânio que atingiu o cérebro, chacoalhou muito forte esse cérebro e ele acabou batendo nas paredes do crânio. As películas de proteção não foram o suficiente para proteger ele acabou balançando lá dentro, rompeu algum vaso, causou uma pancada e na sequência um edema. Então tudo que está relacionado ao cérebro na pancada, no trauma, é considerado um traumatismo crânioencefálico. Perfeito, perfeito. E você já acabou até respondendo a dúvida da Jaqueline, que ela tinha feito a pergunta se a pessoa fosse golpeada, por exemplo, na cabeça com algum objeto e se mesmo assim ela permanecesse acordada. Então tá ligado ao trauma encefálico também, né, Jones? Tá relacionado ao traumatismo crânioencefálico, porque assim, o que acontece? Quando há um chacoalhamento, uma chacoalhada muito forte no cérebro, uma pancada que ele dá aquela chacoalhada muito forte, ele automaticamente identifica isso como um perigo e apaga, ele desliga simultaneamente para reiniciar, por causa dessa pancada para não causar muitos danos. O que acontece? A pessoa pode desmaiar, na sequência acordar, ter ali uma perca de memória de alguns segundos, mas na sequência ela já está bem novamente. Tá? Só que essa balançada que o cérebro dá, ele pode sofrer lesões. Essas lesões podem causar graves danos depois. Então, se ele chacoalhou e só teve um edema, inchou, então na sequência a vítima vai começar com dor de cabeça e vai começar a apresentar episódios de síncope, ou seja, vai começar a desmaiar. Se essa pancada ou essa chacoalhada causou alguns rompimentos de vasos, na sequência vai começar a derramar sangue no cérebro. E aí esse derramamento de sangue no cérebro, dependendo da área afetada, a vítima vai ter sim grandes percas, talvez aí percas de partes do cérebro que são irreversíveis, não vai conseguir mais, vai perder algumas funções, talvez motoras, enfim, por causa dessa pancada. Então tudo está relacionado ao tipo de ferimento que causou no cérebro esse TCE. Ok, Dionísio. Também temos a Simone, que fez uma pergunta muito legal que eu até esqueci de falar sobre a certificação, pessoal. Ela pediu se na live gravada ela consegue o certificado. Para você conseguir ter acesso a esse certificado, é somente até amanhã ao meio-dia. Depois do meio-dia, automaticamente não consegue mais acessar o link para solicitar o certificado. Então, no final da live, tá? Ou se você quiser agora, você clica, solicita o certificado, você pode gerar no boleto, pode pagar amanhã tranquilamente, não precisa ser hoje. E daí o pessoal entra em contato para te enviar, mas o certificado fica disponível para ser solicitado somente até o meio-dia, tá? Sempre até sexta-feira ao meio-dia. O Valtim fez uma pergunta aqui, Jones. Boa noite, Jones. Quando minha vítima tem um trauma na cabeça com rompimento de massa cefálica, é considerado já uma vítima em óbito ou não? Então, galera, geralmente sim, tá? A exposição da massa encefálica em trauma, para nós socorristas, é considerado óbito evidente.
Obviamente que se a vítima sofreu um trauma que rachou o cérebro, jogou a massa encefálica para fora, ela não tem mais chance de voltar. Para nós socorristas é conhecido como óbito evidente. Não existe mais a possibilidade dessa vítima voltar. Sim. Ok. Tivemos 2 perguntas referente à parte anafilática ali das reações, que foi a pergunta do Matheus, que ele pediu como proceder em caso de uma reação anafilática. E também tivemos a pergunta da Marilda, que ela pediu para falar um pouquinho sobre o choque anafilático. Então, galera, choque anafilático está relacionado a uma reação severa alérgica. Tá? A reação severa alérgica pode se apresentar de várias formas e a pior delas é o edema de glote. Tá? Então, assim, a vítima pode ter uma reação alérgica severa que ataca exatamente no momento em que ela foi exposta à situação alérgica ali, o produto, a picada de abelha, marimbondo, aranha, enfim, o que causou aquela reação alérgica nela. O que causou aquela reação alérgica nela pode ser uma coceira muito ruim no corpo todo, ardência nos olhos, inchaço dos lábios, dos olhos também, e muito normal acontecer o edema de glote. Então a glote é um órgão do sistema respiratório alto que é dentro da garganta, obviamente, e o edema de glote edema é inchar, tá, galera? Então a glote incha e fecha a via aérea. Esse fechamento da via aérea mata a vítima. Fechamento de via aérea, a vítima não respira. Uma vez que a vítima não respira, ela entra em parada respiratória, na sequência ela vai entrar em parada cardiorrespiratória, tá? E aí, como não tem como você oferecer O2 para essa vítima, por estar completamente fechado a glote, obviamente que essa vítima vai evoluir para óbito. Então, assim, abordou uma vítima que foi exposta, então, ou tem um choque anafilático, foi exposta a uma situação alérgica muito grave, severa, mais rápido possível. Se estiver relacionado a inchaço nos olhos, inchaço nos lábios, começa a tossir, começa a regalar o olho. Gente, é muito grave. De preferência, acione o SAMU 92. Se na tua cidade não tiver, coloque essa vítima num carro e corra o mais rápido possível para o hospital. Vai dar ruim, essa vítima vai ter um edema de glote, provavelmente vai fechar a glote. Não tem como fazer um procedimento pré-hospitalar nessa vítima se não for a equipe do SAMU, tá? Ou se não for no hospital. Nós temos nossa viatura, a adrenalina, que é aplicada intramuscular, que causa sim o revertimento do choque anafilático ali de início e não deixa a glote fechar totalmente até a chegada no hospital. Mas o fechamento da glote acontece muito rápido, então no choque anafilático, reação severa alérgica, o principal problema é o edema de glote e sim tem que correr o mais rápido possível para o hospital. Ok, Jones, ok. Tivemos aqui, chegou o nosso primeiro membro assinante aqui, que é o Marcelo Henrique, que é de Clevelândia. Seja muito bem-vindo à aula, Marcelo. A Maria pediu que certificado é esse. Maria, toda aula, das quintas-feiras às 8 horas aqui pelo YouTube, nós geramos um certificado. Você pode gerar um certificado que você acompanhou, assistiu a aula, e esse certificado pode fazer diferença aí na sua vida pessoal, na sua vida profissional, tá bom? Então, se você é aluna já do Grupo Estudar Mais Brasil, saiba que você vai receber o certificado do curso, na conclusão e etc. Só que lá não é especificado todos os conteúdos, igual, por exemplo, aqui, que você pode ter um certificado individual de cada uma das aulas, tá bom? Tivemos uma pergunta aqui, Jones, que não tem muito a ver com o assunto, tá? Que foi do Matheus, mas eu acho que é rápido a gente só dar uma resposta aqui para ele. Ele pediu: quando no local tem 3 pessoas de idade diferentes, qual ordem devo seguir? A criança, idoso ou jovem primeiro? Ou depende da gravidade? Depende da gravidade. Ok. Nós temos um protocolo de avaliação e a gente começa atendimento pela gravidade. A Andressa França. Jones, quais tipos de traumas são deixados coágulo e pode levar a óbito ou não? O trauma pode levar a óbito. Muitos traumas, é o que mais mata hoje, tá? Trauma sim, leva a óbito. Coágulo de sangue está relacionado, então, geralmente com trauma contuso, pancada contusa, paulada, soco, enfim. Aí acontece um edema, no primeiro momento acontece fica vermelho, incha, que é o edema, vermelhidão, inchaço, equimose, então quando começa a ficar roxo, e aí fica aquele hematoma, sim, da pancada do trauma
choque contuso, digamos assim, ou seja, pancada, trauma contuso por objeto que não corte, não seja um objeto que foi lá e cortou, então é sempre uma pancada contusa. Então, trauma contuso deixa sim a equimose, ou seja, deixa roxo aquele hematoma. Ok. A Cida chegou agora, falou que chegou atrasada. Boa noite, Cida. Fica tranquila, depois você consegue revisar, porque a aula vai ficar salva aqui no canal. Então acompanha daqui em diante e depois você revisa o que você acabou perdendo. O Janilson, o Guedel no quadro anafilático, ele funciona? Pode funcionar ou não? Não resolve, tá, guerreiro? Ok. A Guedel não resolve porque ela não alcança na glote, ela só faz o levantamento, ou seja, não deixa o músculo da língua trancar no relaxamento do mesmo, trancar a via aérea na parte superior. Ele não resolve lá na glote. Inclusive a intubação, se a glote já estiver inchada, também não vai resolver, não vai conseguir. O Marcelo, que é o nosso membro, pediu... No caso do choque anafilático, o tratamento seria com terramicina ou adrenalina? Você comentou, mas acho que ele chegou atrasado. Adrenalina. Ok. O Eric, no caso de um trauma, é necessário fazer uma análise na pupila? Sim, está lá relacionado com o D, tá? Estado neurológico. No estado neurológico a gente vai avaliar as respostas da vítima, vai fazer a escala de Coma de Glasgow, lembra que a gente já fez uma live sobre isso, e aí também vai avaliar as pupilas, se estão isocóricas, anisocóricas, midriáticas ou em miose. Ok, perfeito. O Eric pediu se ele assistir às aulas anteriores, ele consegue certificado? Não, Eric. O certificado só pode ser solicitado até no dia seguinte ao meio-dia, tá bom? Então é um benefício exclusivo para quem consegue assistir ao vivo as aulas na íntegra, tá bom? Ou pode acessar depois até o meio-dia. Então, Lucas, eu não consigo acessar toda quinta-feira porque tenho aula, ou trabalho, como é que eu consigo? Então, você tem até o meio-dia do outro dia para você conseguir, tá bom? Legal, a Denise também falou, chegou atrasado, seja bem-vinda, Denise. Vamos para a aula, depois você revisa o que você perdeu para trás. Ok, a Maria agradeceu pela resposta. O Josimar de Guaíra também, nosso aluno, está aí presente. Ok, vamos ver se temos mais alguma pergunta. Tivemos uma pergunta do Matheus aqui também. O Fenergan consegue resolver algumas reações? Eu acho que ele falou de remédio, né? Remédio, não necessariamente. Eu não vou falar sobre o Fenergan porque não é utilizado no pré-hospitalar, não na Brava, onde a gente trabalha, tá? Então eu não trabalho com ele, eu não posso falar como que ele é usado no pré-hospitalar. Ele é do intra, tá? As alfas até usam, mas aí é relacionado a médico, enfermeiro. Eu ficar falando sobre esse tipo de medicação aqui vai dar ruim, não posso falar, tá? Ok, Dionísio. Só então a última pergunta antes da gente dar continuidade, da Juliane. E se tiver fechada a glote, tem como fazer uma traco ainda no local do trauma? A alfa faz, tá? Okay. Porque tem o médico, tem enfermeiro, então eles podem fazer uma traqueostomia, ou seja, uma criquiostomia, que é a abertura então da traqueia e colocação de um tubo e tal, para manter essa vítima viva até chegar no hospital. Sim. A alfa do SAMU, as ambulâncias, as UTIs, que a gente chama, unidade de suporte avançado, elas conseguem fazer sim porque tem a presença do médico. Fora disso, não é possível. Ok. E pessoal, não esqueça, tá, de você tirar aquele print também e depois marcar a gente lá nos stories. Assim que a gente encerrar a live, a gente vai fazer uma publicação lá também sobre os tipos de trauma. E é muito importante que você vai lá e comenta, tá bom? Comenta, manda aquela ambulância que é o nosso símbolozinho. Fala que você esteve na aula, fala alguma coisa que você gostou, que você aprendeu na aula da semana. É muito legal para a gente interagir e criar essa comunidade de pessoas que estão com o mesmo objetivo de aprender. Tem muitas pessoas aqui que toda quinta-feira estão conosco e são pessoas que eu sei que se eu passar por uma situação de emergência em qualquer lugar e essa pessoa for fazer um atendimento, eu sei que vai ser uma pessoa de fato preparada, né? Um leigo treinado, igual o Johnny sempre comenta. A Vânia pediu, são quantas aulas ao todo? É infinito, Vânia, aqui as aulas são infinitas, tá? Toda quinta-feira, todas as 8 horas da noite, a gente vai ter conteúdos exclusivos aqui, atualizados, do dia a dia. O Jones, que é aí socorrista do SAMU, então, ele todo dia ele tá atualizando, tá
aprendendo coisas novas e a gente vai sempre trazer conteúdo aqui para vocês. Dentro do curso, se você for aluna, aí são 7 módulos, tem todos os conteúdos lá, você vai ter aula prática, etc. Aí os conteúdos são definidos de acordo com a ementa do curso. Mas aqui as aulas ao vivo, então são aulas com conteúdos adicionais que a gente traz para vocês, tá bom? Bom, Jones, podemos dar sequência então ao nosso conteúdo para a gente colocar esse pessoal de fato para entender de tudo, todos os detalhes sobre trauma. Beleza, galerinha, voltamos então. Já falei para vocês sobre os mecanismos de trauma, tiro, facada, tombo, acidente, quedas, enfim, tudo isso está relacionado ao trauma. Na sequência, então, a gente falou sobre o primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, o pré, o trauma e o pós-trauma. Já falei também sobre alguns cenários que a gente vai avaliar, cenário do trauma, que podem ter causado os mecanismos de trauma. Então, num acidente de trânsito, a gente vai chegar lá, vai olhar a lataria do carro, se está muito deformada ou não, a moto está deformada ou não, e aí você já vai ter uma noção do que aconteceu ali, de como que essas vítimas envolvidas estão já relacionadas com a chegada na cena, uma visão ampla, dar uma olhada nas ferragens amassadas, e aí uma colisão lateral, que pega aí uma vítima de moto, um carro acerta uma vítima de moto na lateral, então tem aí uma possível fratura em tíbia e fíbula, na sequência o arremesso dessa vítima em algum lugar. E o arremesso dessa vítima em algum lugar, as demais lesões estão relacionadas à forma que ela caiu e a superfície que ela caiu, se foi asfalto, se foi pedra, se foi no meio do mato. Então, tudo isso, as demais lesões estão relacionadas a isso. Mas de início, a primeira lesão, quando a pancada é na altura da perna ali, a princípio a gente já tem então uma possível fratura de tíbia e fíbula. Geralmente é medial, mas pode ser mais proximal, como pode ser mais distal, relacionado também aí aos metatarsos, enfim, os ossos dos pés, tornozelo, enfim. Uma pancada aí frontal, vítima que bate de moto frontalmente com o veículo. É muito comumente acontecer fratura de pelve e fratura nos fêmurs, tá? Fêmur bilateral, e aí na sequência o arremesso dessa vítima onde ela vai cair vai dar uma ideia de como foi as demais fraturas, está relacionado às demais fraturas. As mais possíveis, essas que eu falei para vocês. Em uma queda, então, como eu falei, está relacionado à altura, o formato que essa vítima cai, ou a superfície em que ela caiu, tá? Tudo isso está relacionado, tudo isso é somado para ter mais ou menos uma questão de lesões aí nessa vítima. Já uma questão muito legal é a questão da pancada do veículo, tá? Um acidente que a vítima bate de frente, então, ela pode ser arremessada por cima do volante, ela vai bater o tórax no volante, vai ter ali a possibilidade de fratura de arcos costais, pode bater a testa no para-brisa, aí vai ter uma possibilidade de TCE, mais fratura na cervical, tá, galera? Se a vítima é arremessada, então, na pancada frontal, tá? O carro bateu de frente em alguma coisa, houve uma parada brusca do veículo, ela foi arremessada, então, por baixo do volante, também vai bater o tórax no volante, aí a possibilidade de fratura de arcos costais novamente, mais a pancada dos joelhos no painel do carro, e aí a possibilidade de fratura de pelve, bem como de cabeça de fêmur ou de fêmur bilateral. Essas são as mais comumente encontradas em pancada de veículo, ou seja, trauma, acidente de trânsito frontal, tá? Agora, quando a pancada é lateral, tá? Existe, além da pancada quando na frente, o efeito chicote, que bateu a testa lá no para-brisa, aquela coisa toda. Quando a pancada é lateral, o efeito chicote lateral, que bate a cabeça no vidro ou na coluna do carro. Aí a TCE, a possibilidade é muito grande. Quando há uma introdução significativa das ferragens do veículo para dentro, uma deformidade, por isso que eu falo para vocês da análise da cena, da cinemática do trauma, se a lataria entrou muito para dentro ou não. Entrou muito para dentro, pode ter pego de início húmero e clavícula, tá? Arcos costais na pancada. Na sequência, fêmur, é muito normal também. Essas
fraturas são mais frequentemente encontradas em acidente transversal, ou seja, um carro bateu na lateral do outro aí num cruzamento, seja onde for, e aí essa pancada lateral aí pode causar essas lesões que eu falei para vocês. A pancada na traseira, então o carro bateu na traseira do outro, o efeito chicote é o mais comum. O efeito chicote pode causar lesão na cervical, bem como a vítima ir para frente e bater a testa aí no volante ou no para-brisas e causar um TCE. No capotamento a gente não tem como mensurar, tá? No capotamento vai depender se a vítima estava de cinto ou não, vai depender da velocidade, vai depender o modelo do carro, o tipo de airbag que esse carro tinha, se essa vítima foi arremessada fora do veículo ou não, se ela foi arremessada, qual que foi o solo que ela foi arremessada, se era no asfalto, se era em um barranco, se tinha pedra, se não. Então tudo isso está relacionado. No capotamento não tem como você mensurar o que você pode encontrar. Eu já peguei capotamento com vítimas e cada uma tinha um mecanismo de lesão diferente, tá? Não tem como falar. Você pega lá um capotamento com 3 vítimas, cada uma delas tem uma lesão diferente. Uma tinha TCE, uma tinha fratura na coluna, a outra tinha um líquido, tinha ali uma hemorragia grave no abdômen. Então, assim, eram 3 mecanismos diferentes num acidente só, num trauma só, que era um capotamento. Então, no capotamento não tem muito como a gente mensurar. Tem que realmente chegar, avaliar se o carro está muito deformado, as vítimas foram arremessadas ou não, foram arremessadas em cima do quê, de qual tipo de solo, e já iniciar o atendimento, porque não tem como mensurar todas as fraturas possíveis nessa situação. Como eu falei para vocês então antes sobre o atropelamento, se o carro bate embaixo, já tem ali uma possível fratura nas pernas, seja fêmur, tornozelo, joelho ou tíbia e fíbula. Na sequência, a vítima é arremessada contra o veículo, então já há ali uma pancada em tórax, em membros superiores, mais um possível TCE, porque a cabeça bateu aí na lataria ou no para-brisa. Na sequência, essa vítima é arremessada contra alguma coisa, e essa coisa que a vítima foi arremessada também vai ter parte importante nessa lesão, se foi uma superfície rígida ou não, e aí vai estar relacionado à forma que a vítima caiu. Ali já pode ter um segundo TCE, uma segunda ou terceira fratura, dependendo da velocidade, enfim, desse atropelamento. Quando é uma vítima pequena e o carro é alto, então a primeira pancada já é direto ali na altura de tórax, membros superiores, na cabeça ali já causando um TCE grave. Na sequência, essa vítima é arremessada com velocidade contra o solo, e esse solo, que tipo que é, que superfície que é, também vai estar relacionado ao tipo de trauma. Quando há o atropelamento e o carro, o veículo, enfim, passa em cima da vítima, não tem como mensurar a quantia de fraturas que essa vítima vai ter e aonde elas vão estar. Vai depender do jeito em que ela passou por baixo do carro, do jeito que o carro passou por cima dela, e aí tudo isso está relacionado ao tamanho do veículo, a velocidade, o terreno em que ela foi arremessada até que o carro passasse por cima e como esse veículo atingiu ela enquanto passava por cima, vai estar relacionado às fraturas, não tem também como mensurar. Beleza, galera? Já falei sobre os tiros também, tiro, facada, não tem como mensurar de início, iniciar o tratamento de controle de hemorragia, se protocolo de hemorragia também for necessário, já inicia também, e o transporte mais rápido possível para o hospital. Galera, falei bastante sobre choques, tá? Falei bastante sobre o trauma, falei sobre a cinemática do trauma um pouco, não posso aprofundar muito, porque senão a live vai até amanhã. Não dá para aprofundar muito, tá? Mas vocês entenderam que tudo está relacionado à velocidade, veículo envolvido, tipo de veículo, se era uma moto, se era um carro, uma bicicleta ou pedestre, e o tipo de veículo que atingiu, o terreno em que ela foi arremessada, a velocidade desse veículo, a altura, tudo isso está relacionado, tudo isso é uma somatória para as lesões que essa vítima vai ter. Auto-moto, auto-auto, auto-caminhão, moto versus caminhão. Então, tudo isso está relacionado, velocidade, peso, tamanho, está relacionado à força que essa vítima vai receber na hora da pancada. E quando eu falo da força que essa vítima recebe na hora da pancada, eu volto lá no pré-trauma, trauma e trauma. Pego o pós-trauma. Eu pego o trauma,
e tiro lá do meio agora. Agora a gente vai falar só do trauma, deixa o pré e o pós para lá. Já foi bem esclarecido pré e pós. O trauma, no trauma nós temos os 3 choques. Tá? O que são os 3 choques do trauma? Galera, relacionado aos 3 choques do trauma. Então o que acontece? Primeiro choque dos 3 choques do trauma. Primeiro, veículo contra veículo, moto contra veículo, moto contra anteparo, veículo contra anteparo. Quando eu falo anteparo, é um objeto fixo. Seja ele um poste, uma árvore, um barranco, uma pedra, um ônibus parado. É um objeto fixo, parado num local, então ele é um anteparo, ele é considerado um anteparo. O primeiro choque está relacionado às ferragens. As ferragens, ou seja, a lataria do veículo contra o outro, contra o caminhão, contra a moto, enfim. Esse é o primeiro choque, é o primeiro impacto, tá? Do trauma. Primeiro choque. Tudo que está relacionado ao externo, a lataria do veículo contra árvore, poste, outro carro, uma moto, um ciclista, um pedestre. Esse é o primeiro trauma. Na sequência, o segundo trauma está relacionado, então, ao arremesso do corpo dessa vítima contra alguma coisa. Aí é o que acontece. O motoqueiro foi arremessado contra uma pedra. Tá? Então, o corpo em movimento parou rapidamente. Esse é o segundo choque, é o arremesso. A vítima do veículo foi arremessada contra o painel e o volante e o para-brisas. Tá? A vítima foi arremessada contra a lataria. A vítima foi arremessada fora do veículo. O choque do corpo, tá? Corpo. Falando agora na massa, falando no corpo, paredes do corpo contra objetos. Primeiro choque, objeto contra objeto. Segundo choque, corpo contra objeto. O corpo foi arremessado contra um objeto em alta velocidade. Causou ali um trauma. O segundo choque do nosso trauma. Na sequência, ao deslocamento dos órgãos, que está relacionado ao terceiro choque. E esse deslocamento dos órgãos, aí é onde que mora o perigo. Aí é onde que acontecem as lesões mais graves internas. Ou seja, as lesões mais graves internas nas nossas vítimas. Sejam abdômen, tórax ou crânio. E aí a gente chega no TCE novamente. E aí a cabeça estava indo com o seu veículo, obviamente, e o veículo houve uma pancada, ele para, a cabeça continua em movimento até que bate no para-brisas e para, e o cérebro, por sua vez, que estava em movimento, bate no crânio e para. E aí, onde acontecem as lesões no cérebro. Da mesma forma, o seu João das Quantas estava indo com o seu carrinho, bateu em algum objeto, esse objeto fez com que o carro parasse rapidamente. Na sequência, o corpo do motor aí, do motorista, ou seja, dos ocupantes do veículo, arremessado contra alguma coisa, contra as paredes do veículo, e aí, por sua vez, os órgãos que estavam em deslocamento são arremessados contra as paredes do tórax. Pulmão, coração, enfim, todos esses órgãos são arremessados contra as paredes do tórax. E aí tudo isso está relacionado com o terceiro choque no trauma, no nosso trauma, que a gente pegou lá do meio do pré e do pós-trauma. Beleza? Trauma abdominal. O carro em deslocamento parou bruscamente por algum motivo. Na sequência, o corpo em deslocamento bateu lá no volante do carro, parou bruscamente, e os órgãos, rim, fígado, baço, estômago, intestino estavam em deslocamento e pararam rapidamente contra as paredes do abdômen. E aí é onde acontecem as lesões internas. Aí onde acontece rompimento de baço, hemorragia interna, acontece e não tem como evitar. Geralmente não tem como evitar o óbito da vítima, é quando acontece um rompimento de aorta, tá? E aí quando há um TCE muito grave, a pancada foi tão grave que o crânio rachou. Lembrando, galera, o crânio é o osso mais duro do corpo, tá? Ele protege o nosso cérebro, então ele é o mais duro do corpo, tá? Mas se houver o rompimento dele, a exposição da massa encefálica, o cérebro vai ser expulso dentro da cabeça e aí é óbito evidente. Quando há um rompimento desse tórax também, exposição
de órgãos ali, arrancou o coração da vítima, obviamente que também é um óbito evidente. Galera, falei sobre o pré-trauma, trauma, pós-trauma. Peguei o trauma, dividi entre primeiro, segundo e terceiro choque. Primeiro choque, objetos, moto contra carro, carro contra moto, contra anteparo, caminhão, enfim. Primeiro choque, objeto contra objeto. Segundo objeto, corpo da vítima em deslocamento contra os objetos, seja do veículo, seja arremessado contra uma árvore, enfim. Terceiro choque, os órgãos da vítima deslocando contra as paredes do seu corpo. E aí onde acontecem as lesões internas, quando há o choque do corpo contra objeto, há as lesões externas. Quando há a parada desse corpo rapidamente e na sequência a pancada dos órgãos contra as paredes do corpo, há as lesões internas. Galera, pré-choque, pré-trauma, trauma, pós-trauma. Do trauma, choque 1, choque 2, choque 3. Beleza? Acho que foi bem destrinchado. Eu vou ver com o Lucas se tem mais perguntas. Se tiver, eu vou responder para vocês. Na sequência, eu vou só fazer uma rapidinha reavaliação de tudo que eu falei e na sequência a gente vai fechar, beleza? Lucas, tem alguma coisa para mim? Já manda que vamos responder essa galera aí. Ótimo, Jones. O pessoal tá bem empolgado hoje na aula aqui. Muita gente comentando, assim como sempre, né? E o bacana que eu sempre comento, pessoal, é que assim, hoje o Grupo Estuda Mais Brasil impacta milhões de pessoas com anúncios, com conteúdos mensalmente, tá? Mas quem vem para essas aulas é em média 10% dessas pessoas. E que são vocês. São os 10% que de fato estão comprometidos com algo maior. São pessoas que de fato vão poder bater no peito e falar: eu sei fazer um atendimento. Eu sei de fato. Você tem aquela autoconfiança com você. Então, parabéns. Vocês são foda. Foda pra caramba, porque eu sei que vocês poderiam estar assistindo a novela, poderiam estar assistindo outras coisas, mas vocês estão aqui conosco há mais de uma hora acompanhando esse conteúdo. Então, parabéns, vocês são foda pra caramba. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo. Inclusive, a gente acabou de bater 3.000 inscritos aqui no canal. Muito obrigado, tá, por acompanhar o nosso conteúdo, por se inscrever, por compartilhar. Você compartilha, você faz uma ajuda enorme para nós. Então, às vezes, Lucas, a gente recebe muitos feedbacks aí, putz, a aula foi muito legal, muito top. Aqui no chat mesmo vocês podem acompanhar o material que a gente prepara, a gente gasta horas preparando. Então, se você não sabe, às vezes, como contribuir, como ajudar, compartilhe o material, pede para o pessoal se inscrever, deixe seu gostei aqui na aula. A gente já subiu lá no Instagram, inclusive, o último post lá que é sobre traumas. Então, daqui a pouco, quando a gente encerrar, vai lá, comenta. Inclusive, o nosso membro aqui, que é o Marcelo, comentou, tem aquele bordão, né? Chama o bombeiro, agora nós temos que criar o nosso, chama o socorrista. Muito bom, Marcelo, show de bola. Show de bola, a gente com certeza pode adotar um bordão, porque eu sei que praticamente todo mundo que está aqui são pessoas que sempre, todas as quintas-feiras estão aqui, tá? Então, assim que acabar a aula, dá aquela força, vai lá, deixa o seu comentário lá no nosso post, tira print, marca a gente que a gente vai estar compartilhando também para a gente divulgar, impactar mais pessoas e ajudar de fato, porque o conteúdo aqui, pessoal, é conteúdo gratuito. Lucas, mas tem o certificado que eu preciso pagar, é opcional, tá? É para te ajudar de alguma forma, tá? Tanto o conteúdo como o certificado é para te ajudar de alguma forma, pode contribuir para o seu trabalho, para a faculdade, para a escola, para um curso técnico, para abater horas, enfim, diversas formas que você pode utilizar a certificação, ok? Então, dito isso, o Valtim comentou aqui, Jones, se a minha vítima tem um trauma, mas ela não deixa receber o atendimento, como devo proceder, Jones? Eu acho que não tem nem como identificar se a vítima não deixa receber o atendimento, se tem ou não trauma, né? Então, é bem complexo, isso daí já aconteceu comigo já também. É bem complexo isso aí, guerreiro. Obviamente que a gente vai fazer o quê? Primeiro passo, deixar bem claro que essa vítima sofreu um trauma. Senhor, o senhor sofreu um trauma, tá? O senhor pode daqui um pouco desenvolver uma segunda situação aí. A princípio o senhor está bem, mas se o senhor bateu a cabeça ou bateu o tórax, daqui um pouco o senhor vai começar a sentir dor, não está sentindo agora por causa da adrenalina, daqui um pouco o senhor vai precisar de atendimento médico. Então aceite a nossa ajuda, a gente está aqui para atendê-lo.
Se mesmo assim essa vítima não quiser atendimento, se realmente ela não quiser atendimento, a gente faz com que a gente pede para que ela assine a nossa ficha de recusa de atendimento, que é uma RAS. A gente coloca lá o nome, os dados da vítima e pede para ela assinar recusando o nosso atendimento. Que a gente foi lá, ofereceu, ela não quis, problema é dela. A partir de agora, se acontecer alguma coisa com ela, é problema dela. Já aconteceu comigo de eu oferecer atendimento a uma vítima, ela dizer que não queria, que estava bem, inclusive foi grossa. E aí eu atendi as demais e levei para o hospital. Antes de eu sair do hospital, a vítima já estava lá, né? Passando mal e tendo aí episódios de síncope, bem como perca de memória, enfim. Teve uma pancada na cabeça, provavelmente um TCE, que no momento estava tudo ok. Daqui um pouco começou talvez um edema ou alguma coisa um pouco mais grave. E aí ele precisou de atendimento médico. Paciência. A gente faz nossa parte, oferece ajuda, mas a gente não tem como obrigar a vítima a ser atendida. Ok, Dionis. Tivemos duas perguntas aqui, Dionis, tanto da Sara como também da Jaqueline, que falaram referente a crianças aqui. Por que quando uma criança bate com a cabeça ela sente sono ou fica meio cansada? Deve-se deixar dormir ou não? Então, assim, quando está relacionado ao trauma, galera, independente de ser criança ou não, a gente fala, não deixa dormir porque não acorda mais, enfim. Não, pegue essa criança e leve no hospital, tá? Não é questão de deixar dormir, pegue e leve. Esse trauma, o que acontece? Depende do tamanho da criança, aí, o crânio ele ainda está em formação, talvez não tenha fechado por completo. E aí, essa pancada, talvez a mãe não viu, a criança caiu, bateu a cabeça num objeto pontiagudo, que de início não sangrou, enfim, não viu ali que foi uma coisa grave. Então, assim, bateu a cabeça, bateu o tórax, apresentou qualquer situação adversa a isso, ficou choroso, ficou sonolento, tem que ser levado ao hospital. Eu não tenho nem o que dizer que pode ser isso, pode ter sido aquilo. É muita coisa que pode estar acontecendo, tá, galera? Mas sim, levem essa criança ou chame o SAMU, tá? Chamem o resgate, porque sim, é considerado grave sempre que envolve a cabeça, tá? Pode hoje, amanhã tá de boa, daqui a 48 horas essa vítima começar a apresentar episódios de síncope, ou seja, desmaiar, e aí na sequência vai já ter agravado uma situação que você poderia ter resolvido já antes de se agravar. Ok, perfeito, Dionis. Tivemos aqui uma pergunta também da Valéria, que foi referente à parte de medicamentos, né, que a gente tinha falado anteriormente. Ela pediu se o socorrista está apto para fazer esses procedimentos sobre aplicação de medicamentos. Então, no SAMU nós temos protocolos relacionados ao seguinte: as únicas pessoas que fazem aplicação de medicamento são os técnicos de enfermagem socorristas, tá? Então, o técnico de enfermagem socorrista é ele que faz a aplicação. Você tem que fazer uma injeção na vítima ali da adrenalina, é ele que faz. A aspiração das ampolas, quando é feito a aplicação do Transamin, é ele que faz, aspira as ampolas, coloca no soro, pega acesso para deixar correr essa medicação correr. O condutor socorrista, ele faz o quê? Ele prepara o acesso, ele garroteia uma veia, um membro, enfim, ele prepara equipo, prepara soro, prepara polifix, deixa tudo na mão ali do técnico enquanto ele vai fazer a punção, vai pegar o acesso e aí o condutor socorrista faz todo o restante ali. Geralmente é assim que funcionam nossas ambulâncias, tá? A aplicação de medicação está relacionada apenas a técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. Ok, Dionis. O Matheus fez uma pergunta. Como proceder em casos de choque elétrico e incêndios em que a vítima está desacordada? Primeira coisa, galera. Segurança da cena. Envolveu choque elétrico, envolveu fogo. A segurança da cena deve ser redobrada a atenção. Você tem que ter certeza absoluta que essa vítima ainda não está eletrocutada para ir lá colocar a mão. Se você tiver certeza absoluta, você pode ir. Questão de incêndio. Também é seguro tocar nessa vítima agora, é seguro se aproximar dessa vítima agora, o incêndio já foi controlado, tem como se aproximar, aí sim você vai se aproximar.
A questão do incêndio, chame ajuda o mais rápido possível. Se essa vítima teve queimadura de via aérea, ela vai estar com a voz em foca, ela vai estar com voz de foca, vai estar com a voz diferente, provavelmente tem queimadura no nariz, nos pelos do nariz, nos olhos, enfim, na sobrancelha, na barba, está sapecada, e você conversa com essa vítima, ela tem um hálito quente. Essa queimadura de vias aéreas também causa edema nas vias aéreas. Esse edema nas vias aéreas vai matar essa vítima. Então, identifiquei essa queimadura em vias aéreas o mais rápido possível para o hospital com essa vítima. De preferência, ligue para o SAMU e vai encontrá-lo, tá? Para dar tempo, senão vai dar ruim. Mesma situação do anafilático quando há edema de glote. Se o SAMU é um pouquinho longe e o hospital é mais longe ainda, ligue para a ambulância e fala, estou indo por tal rua, e aí você se encontra no caminho, porque é essa agilidade que vai fazer a diferença na vida, ou seja, na vida pós-trauma dessa vítima, tá? Na questão do choque elétrico, então, uma vítima já controlada agora, ou a cena já controlada, posso me aproximar dessa vítima? Não tem muito o que ser feito, tá? É chamar ajuda e aguardar a ajuda chegar, porque sim, só vai conseguir resolver isso no hospital. Obviamente que na cena o socorrista vai pegar um acesso, vai começar a infundir volume, vai garantir vias aéreas, vai garantir um acesso venoso para chegar com essa vítima já adiantada no hospital. Mas não tem muito o que fazer na cena, a não ser lateralizar de preferência essa vítima, para que, se ela estiver inconsciente, ela não acabe ocorrendo o relaxamento do músculo da língua, que relaxa e cai na via aérea, causando obstrução de vias aéreas, e aí na sequência uma parada respiratória, e a evolução disso é para parada cardiorrespiratória. Então, vítima que levou um choque elétrico e está inconsciente, lateraliza para evitar o bloqueio da via aérea. É conteúdo pra caramba, né, gente? É muito conteúdo, né? É muito conteúdo, né? Show de bola. O Patrick fez uma pergunta aqui que foge bastante do tema da nossa aula, tá, Patrick? Então, peço que você acompanhe as próximas, porque com certeza essa aqui já está no nosso cronograma. Ele pediu como tratar uma fratura exposta no local. Aí já é tema para uma outra aula, tá bom? Fica acompanhando as aulas aí conosco. O Marcelo, que é membro do nosso canal, falou que mês que vem ele vai mudar de nível. Show de bola, Marcelo, show de bola. Inclusive você, pessoal, vocês que estão aqui, você pode se tornar um membro, tá? Aqui se você está assistindo pelo celular, você não vai ver o botãozinho. Aí é interessante que você acesse pelo computador, lá no nosso canal vai ter um botãozinho, seja membro. E você tem alguns níveis lá com alguns benefícios de você se tornar um membro aqui do canal do Grupo Estuda Mais Brasil, que está crescendo bastante. Falei agora há pouco que a gente acabou de bater 3.000 inscritos aqui, isso é muito legal. Pode parecer pouco, só que são pessoas que de fato estão comprometidos com algo a mais na sua vida, né, na sua vida profissional. Essa semana a gente teve uma live no Instagram lá com a Fabielle, ela que é socorrista profissional, tem dupla jornada, faz técnico, faz faculdade de enfermagem, trabalha no hospital, trabalha no resgate, faz um monte de coisa. E a gente estava falando sobre essa questão, né, dessa constante atualização, porque não é porque você fez uma vez, que você aprendeu uma vez que acabou. Não, você sempre tem que estar buscando novos conteúdos, novas atualizações, porque isso vai fazer diferença com toda certeza aí na sua vida profissional. Ok? Show de bola. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. O Valtinho fez uma pergunta também fora do tema da aula, mas eu vou responder. Pedindo se vai ter transporte para aulas práticas. O Grupo Estuda Mais Brasil ajuda a organizar então o transporte, tá? E é feito sempre rateio entre os alunos. Então a gente organiza e onde fica, né, mais próximo o transporte para passar na sua região, ok? O Josimar agradeceu pela aula, show de bola, Josimar. Obrigado você também pela sua companhia, tá? Por estar aqui conosco aprendendo o conteúdo. Vamos ver que agora desceu minha barrinha do mouse aqui. Pessoal que chegou atrasado, pode assistir depois, tá, pessoal? Pode revisar depois. Ok. Qual a senha? A senha do PDF dessa semana, pessoal, vai ser traumas, tá? Tudo junto, minúsculo. Traumas, ok? Eu vou revisar daqui a pouco de volta a senha. A Vanessa pediu o que seria um trauma pediátrico, Jones. Eu não sei se entra aqui nessa aula. Lembrando que, igual o Jones comentou, pessoal, a gente
trouxe aqui um resumo, tá? Bem prático, inclusive do que ele aborda mais no dia a dia dentro do próprio pré-hospitalar, mas quem é aluno, quem tem acesso dentro da plataforma, tem todos os traumas, né, passo a passo, bem explicado, bem resumido no curso completo. E ela fez essa pergunta, que seria trauma pediátrico, Jones, responde para ela. Respondo. Trauma pediátrico é um trauma em criança. Pediatria relacionada à criança, tudo que é relacionado à criança aí abaixo de 2 anos é um trauma pediátrico. Queda, atropelamento, acidente, enfim, tudo isso é um trauma pediátrico, tá? As mesmas lesões se aplicam, a diferença é que uma criança até aí os seus 12, 13 anos, enfim, ela tem uma fratura diferenciada, muitas das vezes, das fraturas dos adultos, tá? Que é a fratura galho verde que a gente chama, quando não há o rompimento completo do osso, apenas parcial, e aí fica bem feia a fratura porque ela fica toda torta, não volta para o lugar, não se mexe, é bem estranho, mas enfim, trauma pediátrico é todo trauma relacionado à criança, beleza? Ok. E para você que está acompanhando a aula aqui conosco até agora, lembrando que você pode adquirir a sua certificação dessa aula, tá? Tá disponível o link, o primeiro link aqui abaixo, é apenas R$10, que é o custo da emissão do certificado. O pessoal do time interno entra em contato com você. Você pode clicar aí no final da aula, pode solicitar até amanhã ao meio-dia. Ok, pessoal? A Cida comentou aqui conosco. Eu estava de plantão e minha mãe levou no hospital particular. Peraí. A Cida pediu que a mãe dela, tá, teve uma hemorragia interna que foi causada por uma lesão no fígado, e ela pediu o que pode ter acontecido. Provavelmente um trauma torácico, né? A possibilidade de ter sido um trauma torácico é muito grande, tá? Essa possibilidade é gigantesca, enorme. Pode ter acontecido alguma outra coisa, talvez? Sim, pode. Mas 99% que houve um trauma no tórax, sim, ou um trauma abdominal alto ou tórax baixo, digamos assim, e aí causou essa lesão, causa uma hemorragia interna, e quando a vítima percebe, já está num estado bem crítico. Ok. O Éder também fez um comentário aqui para você, Jones. Falou que é fã seu, além de um profissional, um grande mestre, consegue transmitir o que é necessário com clareza. Parabéns ao Grupo Estuda Mais. Valeu. Show de bola, Éder. Obrigado pelo seu comentário. A Vanessa também comentou aqui, professor nota 10. Show de bola. Obrigado, Vanessa, pelo seu comentário. Ok. O Eric pediu como faço para me tornar aluno. Ótima pergunta, Éder. Você pode estar entrando em contato conosco, tá? Lá no direct do nosso Instagram, e a gente vai encaminhar você para um consultor autorizado. Lembrando que o Grupo Ensina Mais Brasil atende todo o território nacional, né? Praticamente todo o território nacional, com formações na área do atendimento pré-hospitalar. E também pode ser de forma 100% online, ok? Se você quiser adquirir o curso 100% online, fica aqui abaixo, o segundo link que está aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo da live, tá bom? Ok. O Marcelo, que é membro do nosso canal, fez uma pergunta aqui. Queria perguntar um assunto totalmente diferente do tema de hoje. Qual a diferença entre convulsão e ataque epilético e quais são os primeiros passos? Eu acredito que isso já seria um tema para uma outra live, né? Senão a gente vai acabar se estendendo muito aqui, tá, Marcelo? Então acompanhe as próximas aulas aí, que em breve chega esse conteúdo. E claro, se você for nosso aluno, você pode fazer essa pergunta no privado a qualquer momento, que inclusive o próprio Jones pode gravar um áudio e responder para você no seu privado, tá bom? Ok. Todo mundo agradecendo pela aula aí. Show de bola. Bacana, essas então foram as principais perguntas, Jones. Lembrando, pessoal, então, que a gente acabou de subir um post lá no nosso Instagram, tá? Sobre traumas, sobre um breve resumo do que a gente teve aqui hoje. Muito importante que você, no final da aula de hoje, vai lá, comenta, marca a gente nos stories também, tira print. E a senha do material de hoje, né? Da aula dessa semana vai ser traumas. Traumas, ok? Tudo junto, minúsculo. E vai estar disponível aí dentro dos grupos de alunos e também os grupos de avisos. Se quiser dar continuidade aí, Jones. Beleza, galerinha, vou fazer um resumo rápido então para vocês, até porque se eu for falar tudo que tem ao trauma aqui, a gente vai longe com essa live. Galera, é o seguinte, falei então sobre a cinemática do trauma, que a gente vai lá, vai observar o cenário, vai observar a cena, o carro amassado, a moto amassada, onde que essa vítima pode ter sido arremessada, quando isso acontece.
qual foi a pancada, foi lateral, foi frontal, foi traseira. Então tudo isso está incluído na cinemática do trauma, a gente falou um pouquinho sobre isso, é bem grande esse conteúdo, talvez a gente até grave uma aula falando só sobre cinemática e encha de slides para vocês sobre cinemática do trauma, um dia desses, só ver com a galera aí. Na sequência, a gente falou dos mecanismos de trauma, a pancada no tórax, na cabeça, enfim, facada, tiro, tudo isso é trauma, tá, galera? Pancada contundente, né? O cortante por objeto pontiagudo, quando está relacionado a faca, tiro, lataria, enfim, a gente falou sobre tudo isso também. Falamos então sobre o pré-trauma, o trauma e o pós-trauma. O pré-trauma é tudo que leva o trauma a acontecer, o trauma é a pancada propriamente dita, e na sequência o pós-trauma, que é tudo que acontece depois da pancada, o atendimento às vítimas, enfim, tudo isso está relacionado ao pós-trauma. Dentro do trauma, então, a gente tirou ele de ladinho aqui e destrinchou os 3 choques. Falamos sobre o choque primeiro, objeto contra objeto. Na sequência, corpo da vítima contra objetos. E no terceiro choque, então, está relacionado aos órgãos em deslocamento que batem nas paredes do tórax, ou abdômen, ou do crânio, o cérebro em deslocamento. Beleza? Falamos sobre os 3 choques, então, e tiramos todas as dúvidas de vocês. Galera, eu acredito que deu pra gente falar bastante sobre trauma, sobre cinemática, sobre os mecanismos. Falamos sobre os 3 choques, falamos sobre o pré, o trauma e o pós. Deu para dar uma explanada legal. Para nós que somos leigos treinados, eu acredito que tenha sido bem esclarecedor. Não usei muitos termos técnicos. Fui bem claro e objetivo. Eu só tenho a agradecer a presença, a participação de vocês, a paciência de vocês para comigo. O Lucas vai finalizar ou já posso finalizar, Lucas? Eu vou finalizar aqui os recadinhos finais, então. Beleza. Então, galera, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelas perguntas aí que eu consegui responder, tá? Obrigado pela confiança de vocês e do Grupo Estuda Mais Brasil para comigo. Obrigado pela Gabi, a Thaís, a Tainá e o Lucas que estão aqui me dando todo esse auxílio na aula. Galera, uma boa noite e, como eu sempre digo, conto com vocês na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu, até mais! Ótimo, Dionísio. Tivemos até alguns alunos novos, algumas pessoas novas aqui falando que é a primeira aula, então sejam todos bem-vindos, tá? E toda quinta-feira a gente está aqui, então, às 8 horas da noite, tá? Aqui no nosso canal do Grupo Estuda Mais Brasil, então por isso que é legal você compartilhar esse material, você se inscrever, convidar, trazer mais pessoas para assistir. Lembrando que hoje, como nós atendemos todo o Brasil, então a gente busca sempre orientar, ajudar, auxiliar várias pessoas, indiferente se são alunos já do Grupo Estuda Mais Brasil ou não. Semana que vem a gente vai ter então a aula de vocês como saber identificar um tipo de AVC, né? Então isso é bem legal, inclusive esse dia a gente estava conversando nos bastidores aqui com o Dionis sobre essa questão agora na chegada do frio, do inverno. E tem acontece, né, muito comum acontecer as paradas cardiorrespiratórias aí, né, os AVCs. Então você estando preparado, indiferente se você já trabalha na área ou não, você com certeza consegue interferir. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por você ficou até o final, ok? Tenham todos aí um bom resto de semana, tenham um ótimo finzinho de noite, fiquem todos com Deus e a gente se vê então novamente na quinta-feira que vem. E claro que durante a semana a gente tem mais conteúdos para vocês. Na quarta-feira, às 11h30 da manhã, a gente vai ter uma live lá no Instagram, que é sobre resgate rodoviário, um assunto muito legal. E para o pessoal que às vezes pensa que só dá para trabalhar no SAMU, é muito legal você acompanhar essa live, porque a gente vai trazer um socorrista profissional do próprio resgate rodoviário de Santa Catarina para falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até mais e tchau, tchau.